Olá, tudo bom? Eu espero de verdade que sim, espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Ontem, sábado, dia 1º de fevereiro, nós demos início a um novo tema de estudo da lição Escola Sabatina, ainda só no livro de Daniel, que é o nosso trimestre. O título dessa semana, como nós já vimos, é do orgulho à destruição. E hoje, domingo, dia 2 de fevereiro, o banquete de Belsazar. Antes de darmos início, de fato, ao estudo da lição, a recapitulação da lição, você já se inscreveu? Já ativou o sininho? Ainda não, é por isso que você não está recebendo as notificações. Não é somente se inscrever, tem que ativar o sininho para que você seja comunicado das atividades, dos vídeos, do material que a gente lança aqui no programa, aqui no site todos os dias, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Nosso projeto é ES 3.0 Online Fonseca. Vamos ao estudo? Não esqueça de compartilhar. Compartilha com seus amigos, compartilha com o pessoal da faculdade, o pessoal do cursinho. Tá todo mundo de férias? Ok, mas tem o pessoal do trabalho, tem o pessoal do estágio, o pessoal da rua, tem a família. Então compartilhem, vamos alcançar muitas e muitas outras pessoas. Ok? Então, o banquete de Belsazar. No dia, na noite em questão, do banquete de Belsazar, Belsazar mandou que buscassem os utensílios do templo de Deus, do Deus de Israel, que haviam sido saqueados por Nabucodonosor, para que os fossem usados no banquete que ele estava oferecendo. Nabucodonosor, em Daniel 1, a gente encontra essa história. Ele saqueou, né, o templo, mas ele pegou esses utensílios, as taças, os pratos, garfos, etc., e colocou no templo do Deus dele. Isso demonstrou um conhecimento dele, uma aceitabilidade da santidade daqueles utensílios, daquele material e daí por diante. Então, quando Belsazar, ao oferecer esse banquete, que a gente sabe que a situação em que eles estavam vivendo, a situação que eles estavam vivendo não era favorável. Babilônia estava sitiada, estava cercada pelos medos e persas. Os exércitos estavam ali já fazia algum tempo. Ele sabia disso, ele como rei, obrigatoriamente, ele sabia da situação em que a cidade estava, que a cidade se encontrava. Mas ele não estava se preocupando muito. Ele não estava tão interessado assim no bem-estar do povo de uma forma geral. Ele queria mais esfregar, vamos dizer assim, na cara da sociedade, que ele estava no comando, que ele estava no poder, que ele ainda era soberano e que ele, se ele não se preocupava, ninguém mais deveria se preocupar. Nisso ele ofereceu esse banquete para o alto escalão, para a alta sociedade da época, convidando a todos para que estivessem com ele, adorando aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Curiosamente, assim, na verdade não tão curiosamente, porque o sistema usado pela Babilônia era sexagemal, então 6 materiais utilizados para a confecção desses deuses que eles adoravam. E ele ofereceu esse banquete, mesmo nessa época de problemas, de guerra e de possível invasão do povo medo-persa no reino dele. Essa história do banquete de Belsazar encontra-se em Daniel 5, versículos de 1 a 4, no capítulo inteiro, mas o foco do estudo de hoje são os versos de 1 a 4, que nós precisamos comparar também com Daniel 1, 1 e 2, que é onde nós vemos que Nabucodonosor saqueou o templo, levou os utensílios e guardou no templo do Deus dele. Que Belsazar, orgulhoso como só, resolveu usar na adoração numa festa de culto aos deuses dele. O que isso nos mostra sobre o caráter de Belsazar? Belsazar esteve presente e teve ciência de tudo o que passou Nabucodonosor, até que reconhecesse o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Então ele sabia, ele conhecia, não era uma pessoa que não havia ouvido as histórias, que não havia presenciado, que não tivesse noção de quem é nosso Deus. Ele sabia, mas ainda assim ele foi orgulhoso. Ainda assim ele foi orgulhoso e ainda assim ele ignorou tudo isso que havia sido presenciado por ele e passado, vivido pelo seu pai Nabucodonosor. Comparando essa história de Belsazar com o Apocalipse, capítulo 17, versículo 4 a 6, que é onde nós vemos a prostituta
com o cálice de vinho da sua prostituição, embebedando a todos próximos a ele, não muito preocupada com o juízo que viria sobre ela. Belsazar se portou exatamente como essa prostituta. A comparação do livro de Apocalipse com o livro de Daniel nunca é demais, porque um elucida o outro, um traduz o outro. E agora trazendo para os nossos dias de hoje, o que nós vemos por aí, o que a nossa sociedade tem feito que pode estar transgredindo direta ou indiretamente a lei de Deus, e o que eu posso fazer para contornar a situação, não de forma a confrontar diretamente a sociedade, porque a gente já sabe que isso não funciona, mas a explicar aos meus amigos, a comentar, a vivenciar, a mostrar com o meu estilo de vida, mostrar com o meu estilo de vida as minhas crenças, trazendo para os nossos dias de hoje o que a sociedade em que nós vivemos tem feito de forma a profanar o nome de Deus, a profanar as coisas santas, as coisas puras, as coisas que servem para cultuar somente a Deus, que podem estar sendo utilizadas para a adoração de outras coisas, de outros seres inanimados e daí por diante. Até animados, que tem gente que adora outras pessoas, a gente sabe disso, não é? O que nós podemos fazer para evitarmos cair nesse tipo de armadilha que Satanás tem posto nas nossas vidas, no nosso caminho? Porque às vezes a gente pode ver de uma forma inocente, mas ao mesmo tempo pode não ser tão inocente assim. A gente pode estar utilizando os utensílios de Deus, que pode ser o nosso corpo, os nossos dons, os nossos talentos, para adoração de outras coisas que não Deus vivo, e acabando profanando esses dons que nos foram cedidos para serem utilizados no único propósito de propagar o Evangelho. É um caso a se pensar. Fiquemos atentos e vamos encerrar o vídeo com uma oração. Senhor Deus e bondoso Pai, muito, muito obrigada porque o Senhor nos deixou a sua palavra como um guia para que nós possamos ver o bom, o ruim, o que devemos e o que não devemos fazer. Precisamos estar muito atentos porque as armadilhas têm sido postas em nossos caminhos e não queremos errar, não queremos cair nelas, Pai do céu. Não queremos ser soberbos, não queremos ser arrogantes. Queremos dedicar os nossos dons, os nossos talentos que o Senhor nos cedeu para te cultuar. Queremos entregá-lo aos teus pés agora, que eles sejam usados somente para a propagação do seu Evangelho, para a sua honra, glória e adoração. Toma-nos em suas mãos, guarda-nos e imploramos por Jesus. Amém. Tchauzinho, até o próximo vídeo.